igreja, você ora, você medita, você estuda a palavra, estuda a Bíblia, você faz as suas orações e tudo mais, acreditando que a sua vida vai ser de alguma maneira poupada, né? Aquela coisa de que, Deus ajuda quem cedo madruga, passando pela prova que Deus está comigo, aquela coisa do tipo. Pedindo para que Deus cuide, né, da sua vida, das suas coisas, e lá no fundo você acredita que você de alguma forma vai ser poupado, vai ser zelado, vai ser, né, alguma coisa vai te blindar do que acontece do lado de fora. E aí, de repente, como no meu caso, né, você faz tudo certo, você tá ali, né, você segue aquelas regras que te contaram, aquelas regras que você comprou, né, às vezes desde a infância, dentro de uma religião, de uma igreja, seja lá do que quer que seja. E aí, alguma coisa acontece na sua vida, como no meu caso, que foi um divórcio, e aí você para e pensa, meu Deus, o que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? Por que isso aconteceu comigo? Nossa, essa dor tão grande. O que eu, como filha, como pequena, deixei de fazer? Qual é a solução agora? Meu Deus, me socorre. Isso já passou pela sua cabeça? Olá, se você não me conhece, eu me chamo Ana Almeida. Eu sou terapeuta de mulheres e aos 33 anos eu passei por um divórcio, onde me deixou assim devastada. Foi como se o chão se abrisse sobre os meus pés e eu caísse, apesar de tudo que eu tinha feito, que eu achava que era certo, sabe? E aí, né, esse divórcio me trouxe a oportunidade de me conhecer. Eu mergulhei fundo na psicanálise, na psicologia profunda e outros estudos mais, mas acima de tudo, eu mergulhei para dentro de mim mesma, porque eu queria respostas. E eu encontrei. A dor não define quem nós somos. A minha missão é ajudar mulheres que em algum momento se sentiram destruídas, desiludidas, cansadas e que procuram por respostas, como um dia eu também procurei. O que acontece? A Bíblia, né, eu tenho aqui, ela é um livro sagrado. Ela é um livro onde contém realmente verdades. Só que existem alterações que andaram fazendo no passado, lá pelo século 3 e antes disso, e também por agora. Então, eu quero te trazer aqui uma luz, tá? Olha só, por volta até o século 3 depois de Cristo, por exemplo, os escribas, os sacerdotes podiam escrever. Naquela época não tinha computador, nem internet, nem nada disso, né? Então, eles podiam escrever, eles podiam reeditar as escrituras de acordo com o que eles quisessem. Com que não era muita gente que sabia ler e escrever naquela época. Então, o que acontecia? Por exemplo, eles podiam pegar um exemplar e transcrever, copiar ele de acordo com o que eles achavam a tradução, né, do aramaico, ali, do hebraico para outros idiomas que seria mais adequada. Só que nem sempre uma tradução, por exemplo, a palavra perfeito que é usado, muitas vezes, hoje em dia, na verdade, a tradução mais próxima do que deveria ser era inteiro. Tá vendo como tem uma diferença entre você falar que uma coisa é perfeita e outra coisa é você falar que é uma coisa inteira? Dá pra perceber, né? Enfim, e aí, com essas alterações todas, a gente pode chegar à seguinte questão. Por exemplo, como o direito funciona? As leis, a justiça? Tá, eu sei que aqui no Brasil, né, a gente existem meios aí que às vezes as pessoas saem fora, driblam a justiça, driblam as leis, não é mesmo? Enfim, o presidente da república, né? E assim como hoje em dia existe, né, meios aí de você burlar, de você sair, de você contornar algumas coisas que estão no direito civil, no direito e tudo mais, na justiça, né? A justiça que eu falo é essa questão das leis. Também assim existe esse meio de ficar modificando, de ficar ajustando. E outra coisa, gente, esse livro, a Bíblia, é um livro sagrado. Sim, só que ele tem várias e várias e várias camadas de interpretação. Existem vários mistérios aqui nesse livro e nem tudo pode ser levado ao pé da letra. Existem muitas coisas aqui que foram codificadas. O trecho que eu quero falar para você hoje é um trecho que me pegou, sabe? É um trecho no qual eu fiquei agarrada a ele antes de me separar, que eu fiquei agarrada a ele e eu não pedi o divórcio pro meu ex-marido, né? Porque
Se você não sabe, fui eu que pedi o divórcio, fui eu que falei, não, chega, deu, acabou. Só que antes de que eu passasse por várias situações, de que eu, né, sentisse a minha alma doendo e sangrando de verdade, eu me apeguei muito a essa palavra. E eu levei ela muito ao pé da letra porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, né? Até a males que vem pro bem? Não, há situações que sempre vêm pro bem. Então, enfim. E aí, essa passagem que eu quero falar com você aqui agora é Provérbios 14:1. Você já deve ter ouvido isso. Olha só, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a tola a destrói. Provérbios 14:1. Provérbios 14:1. E eu quero falar um pouquinho dessa palavra aqui com você, à luz da psicologia, à luz da psicanálise, à luz da simbologia, tá? A Bíblia diz, né, que nós somos também o templo do Espírito Santo, né, o sopro da vida, a imagem e semelhança do divino. E aí é o seguinte, a mulher sábia, o feminino, é inteligente. E olha só, uma observação. Todas nós, homens e mulheres, temos a energia feminina e a energia masculina dentro de nós mesmas. Por isso que as mulheres podem desempenhar certos papéis que os homens podem. Não existem advogadas e advogados. Existem jogadoras de futebol, existem jogadores de futebol. E aqui eu não tô colocando que, mulher faz isso, homem faz aquilo. Não, são energias, são impulsos, são questões, sabe? Que a gente... É como o óvulo recebe, né? O homem não recebe dinheiro no final do mês, quando ele trabalha? Então ele tem que estar aberto para receber, é a energia feminina que recebe. A mulher não vai, não acorda cedo, não levanta os filhos, não dá banho nas crianças. Então, essa energia é energia masculina, tá? Pra, de alguma forma, aí, você ter um suave entendimento, tá? E aí, o estudo dos sonhos e dos símbolos, né, traz esse significados mais profundos para essas mensagens. E aí, lembrando da energia, né, que nós temos, a energia feminina e masculina, o que é essa mulher sábia que edifica a casa, né? Vamos dar uma olhadinha nisso? Lembrando que a energia feminina é essa questão de mulher que foi colocada aqui, tá? Então, a casa. O que é a casa? A casa, inclusive nos sonhos, ela pode simbolizar o seu próprio corpo. Como é que você tem cuidado dele? O que você tem feito? Às vezes o carro, mas enfim, isso é eu tô trazendo aqui pra você uma reflexão, tá? Eu quero que você analise, que você pense sobre si mesma, sobre a sua própria vida. E aí, né, a Bíblia, às vezes, quando a gente olha para uma casa somente como a casa, né, onde a gente tem o quarto, tem a sala, tem a cozinha, sabe, a casa como lar, a gente fica um pouco presa, um pouco limitada. Só que se a gente olhar para uma questão mais ampla e olhar para a casa como nosso templo, como nosso corpo, nós podemos olhar que a mulher sábia edifica a sua casa como? Comendo bem, se nutrindo bem, tendo bons relacionamentos, fazendo coisas, né, que permitem que a essência dela vá para fora, que seja transmitida. Não comendo tanto açúcar, não é mesmo? Às vezes a gente não é viciado em cocaína, mas a gente é viciado em açúcar, refrigerante, né? Você come salada? Não come. Eu também não como salada tanto assim. E se eu como, às vezes eu como e no sobremesa como um chocolate. Quer dizer, e aí? Como é que fica? Como é que eu tenho cuidado dessa casa? Como você tem cuidado dessa casa? Essa casa, esse corpinho aqui que Deus nos deu, nos emprestou, na verdade, porque quando a gente passar, né, de dimensão, esse corpo aqui a gente não vai levar. Enfim, mas com as próprias mãos, a insensata derruba a sua. Ou seja, ninguém põe uma arma na nossa cabeça e fala, come açúcar, se maltrata, né? Você já viu alguém? Eu nunca vi. Sou eu mesma com as minhas próprias mãozinhas que vou lá e faço as minhas escolhas. Sou eu com as minhas próprias mãozinhas que vou lá e como alguma coisa que eu não deveria comer, não é mesmo? Faço às vezes, né, uma compra. Hoje em dia na internet, né, é muito fácil a gente fazer compras e se endivida depois, às vezes alguma coisa do tipo. Sou eu mesma que faço. E essa casa sou eu. Essa casa não é o casamento, né? Não vamos colocar isso como o casamento. Não é o casamento em si, é você mesma, tá? E
A simbologia das mãos, né? As mãos, ela tem uma simbologia muito prática, porque afinal, sabe aquela coisa de que, é mão na massa, né? Vamos fazer, é a criatividade também, tem essa simbologia, tá? Então, da mesma forma que nós tomamos atitudes para o nosso bem, nós tomamos atitudes para o nosso próprio não tão bem assim, e às vezes para o nosso mal, por exemplo. Então, vamos lá à questão. Depois de toda essa reflexão que eu fiz sobre isso, sobre a mulher, sobre a casa, sobre a edificação, sobre as mãos, sobre não ser exatamente como eu imaginava que fosse, talvez aqui você tenha despertado para uma nova interpretação, né? Então, antigamente, quando eu ia a pregações e eu acreditava que essa casa era a casa, né? Tijolinhos, sabe? Essa casa de concreto, que tem a laje, que tem o telhado. Eu acreditava que era isso. Então, eu achava que eu deveria jejuar, que eu deveria resistir, que eu deveria orar, que eu deveria pedir, implorar a Deus por um milagre, né? Que fizesse ali o meu milagre. E no papel de esposa, principalmente, de mulher, que eu deveria vestir a armadura de que eu resisto a tudo, eu consigo tudo, eu dou conta, né? Eu fico aqui insistindo, eu fico aqui servindo, né? E toda ressentida, toda, né, sangrando, com a alma sangrando, porque eu não merecia aquilo que eu estava vivendo. Só que por não me colocar numa vulnerabilidade, por colocar essa resistência extrema, eu dou conta, eu consigo, só que nem tudo a gente dá conta, nem tudo a gente consegue, porque nem tudo a gente merece. Só que quem precisa perceber até que ponto o calo dói, sabe? Quem precisa perceber até que ponto você suporta, você consegue ou não, é você mesma. Só que muitas vezes eu fui ensinada, talvez você também tenha sido ensinada, e eu tenho uma propensão a ser alguém assim, alguém proativa, dinâmica e tudo mais, a ficar nessa resistência, né? Nessa armadura, nesse revestimento. E que nem sempre faz tão bem pra gente assim. E olha só, para finalizar, tudo tem limite. E cada uma de nós sabe o nosso próprio limite, tá? E analise quem está do seu lado. Será que ele é do jeito que você pensa que ele realmente é? Será que você não criou uma imagem dentro da sua cabeça, que na psicologia nós chamamos de projeção? Será que, por exemplo, quando ele tá entre a família, ele é aquele cordeirinho, aquele carneirinho, aquela coisa fofinha, gostosinha, mas quando tá lá entre os amigos, ele é um estelionatário, faz receptação de coisas ilícitas e trapaceia e burla o sistema e aquela coisa toda suja, né? Então, assim, cuidado, tá? Porque a salvação, ela é individual. E ela começa com você salvando a si mesma. Pai não salva filho, mãe não salva filho, até determinada idade, né? A gente ainda tem uma grande influência, mas quando chegamos à maioridade, à idade adulta, nós não temos responsabilidade sobre eles. Nós não temos nenhuma. Às vezes a gente se coloca num lugar de responsável, mas na verdade, não temos. Não tem, sabe? Então, assim, a salvação é individual. E ela começa com você sendo justa com você mesma, com o seu corpo, com os seus valores, as suas virtudes, o que você quer pra você, quem você quer ser. Então, pense nisso, reflita, né? Se vocês quiserem mais vídeos como esse aqui, manda aqui embaixo, comentando, falando, o que você quer me ver falando por aqui. E um beijo e até mais!